graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema da mensagem de hoje é: esteja no lugar certo. Mas como assim estar no lugar certo? Ao longo da mensagem você vai entender aquilo que eu quero dizer. Bom, para começar, eu queria fazer com que você pudesse refletir no seguinte: quem aqui, vendo essa mensagem, talvez esse seja o motivo de você estar vendo essa mensagem, nunca se questionou se as decisões que tomou na vida estavam coerentes, estavam corretas, foram as decisões mais assertivas? Quem aqui nunca se questionou sobre isso? Eu confesso que já, e muitas vezes, não foram poucas. Quem aqui nunca se questionou sobre se tomou a melhor decisão de emprego, ou se tomou a melhor decisão num relacionamento? Quem nunca se questionou sobre isso? Eu acredito que você já tenha se questionado, assim como eu, se a sua vida, no momento que ela está, se está no melhor lugar que ela poderia estar. Mas como eu tenho a certeza disso? Se eu tomei as melhores decisões, se eu estou no lugar que eu deveria estar, se eu estou no lugar certo. Abra comigo sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Essa semana, Deus trabalhou fortemente no meu coração o tema sobre sonhos. E não é o sonho no caso abstrato, mas sim o sonho, aquilo que você deseja para o seu futuro, aqueles planos que você tem, que você almeja chegar. Esse foi o tema que Deus vem colocando e trabalhando no meu coração essa semana. Eu tive a oportunidade, inclusive, de falar aos meus colegas de escola sobre esse tema. E nessa oportunidade, resumidamente, eu falei o seguinte: eu falei que só você tem a capacidade de colocar os teus sonhos para fora do papel, e para isso é necessário você desenvolver algumas características que hoje em dia a sociedade ela reprime em nós, graças ao imediatismo, que são constância e persistência. Constância e persistência são coisas que a gente vai perdendo ao longo do tempo, como eu já disse, graças à sociedade, graças ao imediatismo, e para que nós consigamos combater isso, é necessário que nós venhamos desenvolver essas duas capacidades, constância e persistência, porque as pessoas elas só querem fazer uma vez a coisa certa e já quererem resultados, mas não funciona assim. Mas continuando, eu falei essas coisas naquela apresentação oral e pelo que eu entendi as pessoas entenderam. Só que existe uma situação, uma única situação, onde a tua constância, a tua persistência, os teus sonhos, eles perdem o sentido. Que é quando Deus não está de acordo com o seu sonho, quando a sua vontade não está alinhada com a vontade do Altíssimo. Quando a sua vontade não está alinhada com o sonho de Deus para a sua vida, com os planos que Ele tem para a sua vida, é muito difícil que eles aconteçam, e se acontecerem, você provavelmente não vai se sentir realizado por completo. Porque eu posso te garantir, eu só me sinto realizado quando eu estou aqui, cumprindo a vontade de Deus, abençoando você com uma palavra que Ele coloca no meu coração. Eu só me sinto realizado estando nos planos dEle. Deus não determina, Deus Ele tem planos para nós. A Bíblia diz que Deus escreve planos para nós, mas as nossas decisões são como borrachas que apagam parte desse sonho. Porque todo pai, quando o filho nasce, ele sabe que o seu filho, quando ele crescer, ele vai ter a oportunidade de decidir aquilo que ele quer. E talvez os seus sonhos, aquilo que ele planejou para o seu filho, por mais que sejam o melhor na cabeça do pai, o filho vai ter a oportunidade de contrariar, de não seguir. Mas isso nós estamos falando de pais imperfeitos, e quando se fala do pai imperfeito, é muito mais provável que se você seguir os planos que ele tem para você,
você vai alcançar a sua realização, porque às vezes os nossos pais que são imperfeitos, eles erram, eles falham, e é óbvio que por causa de eles falharem, talvez você crie uma resistência com isso que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus, ele tem planos de paz e não de mal, planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um futuro e esperança. Não são planos de nos causar dano. Então vale a pena seguir os planos que Deus tem para nós. Refletindo essa semana, Deus ele me fez pensar e perceber sobre alguns sonhos que eu tinha, algumas vontades que eu tinha, e eu senti no meu coração que eu deveria escrever para poder falar para vocês algumas coisas, e até para mim mesmo, porque quando Deus ele me dá uma mensagem, ele está falando comigo primeiramente. E assim, com aquilo que eu aprendo, eu posso transmitir para você, para que você também aprenda. E nesses sonhos, nesses planos, eu pude perceber coisas em comum. Eu escrevi 4 sonhos e vontades que eu queria muito, mas que não se realizaram. Eu percebi que para cada sonho que se frustrou, cada sonho que não se realizou, Deus tinha um sonho, um plano muito maior do que eu poderia imaginar. Deus ele tinha um plano muito melhor do que eu poderia sequer pensar no meu coração. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para quem o ama. E se você ama o Senhor, você faz parte disso. Então, eu posso te garantir que vale a pena seguir a Deus, vale a pena buscar a vontade dEle. Mas para que você possa entender isso, eu vou te contar 4 desses sonhos, para que você possa perceber o cuidado que Deus tem comigo. E através disso, você vai perceber o cuidado que Ele tem com você. Porque Deus, Ele te ama. Você é filho. E Ele tem planos a seu respeito também. Ele não invalida a tua vontade, claro, mas Ele sabe o que é melhor para você. Então, se eu pudesse te dar um conselho para começar essa mensagem, se você tiver de abdicar algum sonho, alguma vontade para servir, para buscar estar coerente com aquilo que Deus quer para sua vida, faça isso. Abra mão. Porque eu posso te garantir, é muito melhor viver a vontade de Deus. O primeiro sonho que eu tinha era ser baterista. Eu tinha um sonho quando eu era criança, quando eu era mais novo, de ser baterista na igreja, de servir a Deus assim. Eu tinha consciência, uma vaga ideia na realidade, vamos colocar assim, uma vaga, bem vaga ideia, de que Deus ele tinha planos para mim, de que Ele tinha já uma palavra para a minha vida, de que eu seria um mensageiro das boas notícias, de que eu seria um profeta dele. Mas eu não sabia exatamente como isso iria realizar, e eu via os pastores pregando na igreja, e eu falava, olha, eu gosto, eu sinto algo diferente, mas eu sinto que ser pastor, para mim, isso não é para mim. Eu não quero isso, Deus. E eu tinha medo daquele propósito, porque eu pensava, mas para isso eu vou ter que ser pastor, não menosprezando, por favor, não veja isso mal. Eu não estou menosprezando, é que eu não tenho a capacidade para ser pastor. Tem pessoas que Deus ele escolhe porque vê que tem essa capacidade de pastorear ovelhas, de cuidar de pessoas, de dar um rumo para pessoas com base naquilo que Deus fala no coração deles. Mas eu não. Então eu tive que separar isso ao longo do tempo, mas por não entender o propósito que Deus tinha para mim exatamente, eu pensei que era ser pastor. E eu não queria isso para minha vida, eu não queria ser pastor. E um dos medos que eu tinha era justamente, mas como é que eu vou ter uma palavra todo domingo e pregar na igreja? Porque eu não faço a mínima ideia, eu era uma criança, eu não fazia a mínima ideia do poder que Deus tinha, de que eu só precisava dar o primeiro passo para que Ele fosse me usando e falando para vocês aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Mas eu não tinha essa consciência, por isso eu fugi com o canal no YouTube, como eu já contei. Eu fugi desse sonho, eu fugi desse plano de Deus para minha vida. E eu queria ser baterista, porque eu vi o meu pai sendo baterista, e eu queria ser baterista também na igreja. Meu pai, ele, até onde eu sei,
ensinou duas pessoas, dois jovens, a serem dois bons bateristas. E ele também tentou me ensinar, mas eu não aprendi, eu nunca aprendi. Hoje em dia, eu vejo o porquê de eu não ter conseguido aprender. Eu busquei muitas vezes aprender a ser baterista. Eu, por exemplo, fui para uma escola onde eu tentei aprender a bateria, consegui aprender algumas coisas, só que nunca terminei, nunca consegui acabar. Mas hoje em dia eu entendo por quê. Eu entendo que aquilo não era vontade de Deus para mim. Eu não estou menosprezando o ministério de ser baterista, o ministério de ser pastor. Eu quero deixar isso bem claro. Eu estou falando que esses ministérios não eram para mim. Deus, ele tinha uma palavra na minha vida de que eu seria profeta dele, de que eu seria um pregador. Eu levo a palavra de Deus para quem precisa, onde quer que esteja. Esse é o meu chamado. E eu não me encontro em nada que não seja isso. Pregar a palavra de Deus para você, para as pessoas, abençoar as pessoas onde quer que eu esteja. É para isso que eu nasci. Deus, ele tinha essa vontade para minha vida. E se eu não tivesse seguido isso, provavelmente eu estaria sofrendo, provavelmente, como eu sofri, provavelmente eu não estaria realizado em outra coisa. Você não vai se realizar em algo que não seja de Deus para você. Eu te garanto isso. Outro plano, outra vontade minha era de ficar no meu país de origem. Para quem não sabe, eu mudei de país há algum tempo, há 2 anos. Eu estou em outro país, mas não era minha vontade vir para cá. Eu confesso que eu fiquei muito receoso, meu pai e minha mãe sabem disso, eu não queria, para poder, por exemplo, não ficar longe da minha avó. Mas aqui eu consegui fazer novas conexões, eu consegui recomeçar. E esse recomeço foi muito importante para mim, porque aqui eu aprendi muito sobre quem Deus queria que eu fosse, através das conexões que eu fiz aqui com pessoas. Ou seja, se eu tivesse seguido a minha vontade, eu teria perdido muita coisa. Eu não teria o meu propósito, o meu chamado, eu não estaria aqui. E isso já vai de encontro ao próximo sonho, à próxima vontade. Eu queria ir para uma escola diferente da que eu estou hoje. Porque eu cheguei aqui, eu fiz uma amizade e eu fiquei meio receoso de não ir para a escola dessa minha primeira amizade que eu fiz aqui. Afinal de contas, quem já mudou de país sabe que é uma base emocional, é uma segurança emocional um amigo. E eu queria ir para a escola daquela minha amiga, mas só que eu não sabia. Mas a vontade de Deus não estava ali naquele lugar para mim. Estava exatamente na escola onde eu estou, onde eu pude fazer as conexões que eu tenho com as pessoas. E você vai notar que, na maioria das vezes, eu vou estar falando aqui sobre pessoas. O quão importante as pessoas foram como instrumentos de Deus na minha vida para poder estar me abençoando, me transformando no homem que eu sou hoje, maduro, para poder estar passando uma mensagem de Deus para você. Porque se eu não estivesse maduro o suficiente para poder ser um instrumento de Deus, Ele não me usaria, pode ter certeza disso. Então, eu vou estar falando aqui de pessoas porque são pessoas que estão em lugares especiais. Não é um lugar em específico, são pessoas. Então eu teria perdido conexões importantes, eu teria perdido, por exemplo, a amizade da minha melhor amiga atualmente. Uma pessoa que é uma bênção de Deus na minha vida, uma pessoa que dá direção para a minha vida, uma pessoa que toda vez que aprende algo novo na palavra, tenta e vem me ensinar, uma pessoa que me acolheu, que me mostrou como Deus me ama. A minha melhor amiga, ela é também uma pessoa responsável justamente por essa parte de amadurecimento meu, porque ela é um dos gatilhos de repreensão que eu tenho. Ela é uma das pessoas que eu deixei ter autoridade na minha vida para poder me repreender. Porque, como eu expliquei na última mensagem, se você não tiver gatilhos de repreensão na sua vida, se você não tiver mentores, por exemplo, que são um dos gatilhos de repreensão, você não cresce, você não amadurece, você demora muito mais para cumprir o teu propósito. Então, graças a Deus, pela misericórdia dele, ele colocou a mim naquela escola, onde eu conheci também outra mentora minha professora de português, uma pessoa que me ensina muito da vida, uma pessoa que me ensina como eu devo me importar,
uma pessoa fantástica. Lá eu também conheci os meus colegas, pessoas muito importantes para mim também. Lá eu conheci muitas pessoas especiais. São pessoas que estão em lugares especiais. E por último, outra vontade minha era mudar de setor de trabalho. Eu trabalho atualmente, eu estou no lugar e eu tentei mudar de setor, só que eu fui surpreendido por lá porque parecia ser tudo muito bonito. Parecia ser tudo muito bonito inicialmente, parecia ser muito legal. Só que as semanas foram passando e eu lembro de terem dias que eu pensava, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Agora eu tô sentindo uma dor que eu não sentia antes. Agora eu não posso te buscar como eu sentia, como eu poderia te buscar antes. O que eu fui fazer? Pelo menos não era para mim aquele trabalho, aquele setor de trabalho naquele momento. Porque às vezes pode acontecer de naquele momento eu não estar maduro o suficiente para poder estar ali. Então, Deus é perfeito. E graças a Deus, pela misericórdia dele, eu voltei ao meu setor de trabalho normal, onde foi lá que Deus me colocou. E eu não sou nem doido de tentar sair de lá de novo, se não for a vontade de Deus para minha vida. Sabe o que eu notei em todos esses pontos, em todas essas vontades, esses sonhos que não se realizaram meus, mas os sonhos de Deus que substituíram e foram muito além desses meus sonhos? Foi que em todos eles, e é por isso que eu tenho a certeza de que eu estou no lugar certo, é por isso que eu sei que é aquilo que Deus quer para minha vida. Sabe como eu sei disso? É porque em nenhum desses lugares eu sou impedido de adorar o meu Deus. Em nenhum desses lugares eu sou afastado da presença de Deus. Se você quer um conselho, se eu puder te dar mais um conselho, tenha um trabalho que não te impeça de estar na presença de Deus, porque é a melhor escolha que você pode fazer para a sua vida. Deus, ele não sabe errar. Deus, ele tem planos muito maiores e melhores do que eu podia imaginar para minha vida. Ele sabe o que eu preciso, ele cuida de mim. O pai sabe o que o filho precisa. Se o meu pai e minha mãe me dessem tudo o que eu queria quando eu era pequeno, provavelmente eu não teria chegado nem sequer aos 5 anos de idade. O pai e a mãe, o pai, ele sabe o que o filho precisa para poder crescer. Então, confia no teu Deus. Às vezes você não tem uma boa referência, então não coloque como base o seu pai terreno, que talvez tenha errado contigo, mas tenha como base o pai perfeito que te ama, que deu o único filho por você, para te amar, para que você possa ter um relacionamento com ele, para que você pudesse ser perdoado pelos seus pecados. Como eu disse, todos esses sonhos meus, Deus ele tinha algo muito maior para mim. E eu o amo por isso, eu honro por isso, porque se eu tivesse ido pela minha vontade, eu teria me quebrado, eu teria me afastado da presença dele, e eu não poderia estar aqui te servindo, como eu estou agora. Então eu honro por isso, porque todas essas decisões, vocês percebam, tem o primeiro sonho que tinha a ver com o meu ministério com ele, mas todos os outros eram seculares, eram coisas que fazem parte da nossa vida, que são muito importantes, tipo, por exemplo, carreira, relacionamentos. Mas tudo isso influenciaria o meu propósito se não estivesse de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes acontecem coisas na sua vida, saem pessoas, entram pessoas, às vezes você sai de um trabalho, às vezes você sai de um relacionamento, às vezes você sai, por exemplo, de uma escola, e você não entende o porquê, mas é porque Deus ele te tirou de lá para que você pudesse frutificar, para que você não se afastasse da presença dele. Porque eu posso te garantir, você pode perder tudo, mas se você não perder a presença de Deus, isso já é suficiente. É como Deus ele fala para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Já é o suficiente. Se você tem dúvida sobre onde deveria estar, se você tomou as melhores decisões que você poderia ter tomado até agora, eu te convido a abrir para a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo do 13 ao 16, que vai dizer bem assim. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã
Iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali e faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O que o apóstolo Tiago está fazendo aqui? Para de fazer plano na tua cabeça e começa a entregar ao soberano. Se você tem medo da sua vida não estar onde ela deveria estar, eu quero te ensinar a partir dessa leitura a você colocar ela onde ela deve estar, que é nas mãos de Deus. Eu só vou te dar só um ponto para que você possa cumprir, para que você possa fazer o seu dever de casa e estar alinhado com o plano que Deus tem para a sua vida. Como saber se eu estou no lugar onde eu deveria estar? E como garantir que eu vou sempre estar onde eu deveria estar, que é na presença de Deus, que é onde Deus Ele quer que eu esteja. Faça planos, mas alinhados com a vontade de Deus para a sua vida. Faça os seus planos, tenha planos, mas coloque eles diante de Deus. Faça a oração de Jesus todos os dias da sua vida, mas só se você tiver coragem mesmo para fazer, porque tem gente que não quer e eu compreendo. Mas se você quiser que a sua vida vá dar certo, porque Deus ele não sabe errar, faça essa oração. Senhor, eu quero isso. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Senhor, eu quero aquele relacionamento, mas se não for da tua vontade que eu esteja com aquela pessoa, Pai, que não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Meu Deus, eu tenho aquela oportunidade de emprego, eu quero ir para lá, mas não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Senhor, eu quero fazer aquele ministério, eu quero ter aquele ministério, mas se não for da tua vontade para a minha vida, seja como o Senhor quer e não como eu quero. Eu sou tão pequeno. Me ensina a sonhar os teus sonhos. Eu reconheço a minha pequenez diante de ti e eu reconheço que o Senhor sonha muito melhor para mim. Então que eu venha viver os teus sonhos e não os meus. Se você fizer essa oração, não tem como a sua vida dar errado. Eu ensino dizendo isso. Se você tem medo da sua vida ser um erro, de você estar no lugar errado, querido, coloca a sua vida nos pés do Senhor hoje, agora. Porque se você não fizer isso, você realmente tem chance de estar no lugar errado, você vai se quebrar. Mas se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, eu posso te garantir, não tem como dar errado, porque Deus ele não sabe errar. Deus ele desconhece o termo errar. Não existe para Deus errar. Então coloca a sua vida nas mãos de Deus hoje, para que você possa viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama o Senhor, faça isso. Coloca a sua vida nas mãos dele a partir de hoje. Toda vez que você for tomar uma decisão, olha, consulte ao Senhor antes de fazer isso. Era o que, por exemplo, o rei Davi ele fazia. Por isso ele terminou bem. Apesar dos erros, apesar das dificuldades, ele terminou bem. Porque ele consultava ao Senhor. Então não ouse tomar um passo na sua vida sem consultar o Senhor. Que aí a sua vida vai ser diferente. Que aí você não vai ter medo, nem a dúvida de se você está ou não nos planos da vontade de Deus, se você está ou não na vontade de Deus para a sua vida. Se eu puder fazer uma oração para você, feche os seus olhos no momento e vamos estar terminando essa mensagem com uma oração. Senhor, nós reconhecemos, meu Pai, nesse momento que o Senhor, meu Pai, tem sonhos muito maiores e melhores para nós. Sonhos que envolvem que nós cumpramos a Tua vontade para que vidas venham a ser abençoadas e transformadas para que o Teu nome, e somente o Teu nome, venha a ser glorificado através de nós. Pai, glorifica o Teu nome através de nós. Nós estamos aqui para Te servir e para Te louvar. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas decisões erradas.
corrige a nossa rota, corrige os nossos caminhos, meu Pai. Tem misericórdia de nós porque nós erramos, nós somos falhos, mas queremos melhorar e colocar nossa vida diante do Senhor neste lugar, neste momento. Pai, tem misericórdia de nós e nos coloca de volta no caminho. Que Teu Santo Espírito Santo venha ser o nosso guia e venha nos colocar rumo ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Se você aceita essa oração, fala agora amém. Para vocês, eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Olá, chegado mais o fim de mais uma mensagem, eu queria primeiramente agradecer a Deus, e agradecer a você que se permitiu ser abençoado, por essa mensagem que Ele colocou no meu coração. Queria agradecer a vocês que têm se inscrevido no canal e têm apoiado, têm ajudado no crescimento desse canal que é focado em anunciar as boas notícias. Queria pedir, caso você tenha gostado dessa mensagem, caso ela tenha feito sentido para você, que você pudesse compartilhar essa mensagem com seus amigos, em grupos de WhatsApp, onde quer que você esteja. Seja um mensageiro de boas notícias, porque no mundo hoje em dia, o que mais tem faltado é uma mensagem de esperança. As pessoas têm perdido a esperança. Então seja você um portador das boas notícias, das boas novas, e venha ser abençoado por Deus. Seja um instrumento nas mãos dele e você verá aquilo que ele vai fazer na sua vida. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem.